Louvado seja Deus! Logo já vamos iniciar nossa live, já vou solicitar aqui o pedido da Michele para ela aceitar. Pessoal que vai entrando na live já compartilha nosso bate-papo carismático, hoje com o nosso tema Vivendo o Louvor. Aí, Michele, vou convidar já para você acessar. A Rose entrou. Ô Rose, convida seus amigos no WhatsApp, cadê o Renato, Ana Luísa, o Léo. Michele, deixa eu acenar para ela. Já convidar. Pessoal que entrou na live, vão compartilhar. Vão chamar os seus amigos para estar com a gente aqui no bate-papo. Olá! Boa noite, Michele. Paz de Jesus, Boa amor de noite, Maria. irmão. E aí, como tá as coisas? Graças a Deus, tudo na paz. Foi uma semana bem tumultuada, né? Bastante live, grupo de oração, né? Ontem nós tivemos a live do Ministério de Música e Artes, foi uma experiência nova. Então, graças a Deus, ainda estamos tendo muito trabalho. Como que foi essa experiência, Michele? Na live de ontem? Nossa, eu realmente me surpreendeu, porque o que acontece, né? Acaba que em muitos horários está tendo muitas lives, inclusive artistas religiosos, né, renomados, que estão fazendo experiências maravilhosas online, né? Então eu pensei às vezes que isso de uma certa forma pode prejudicar um pouco a questão da participação das pessoas, né? Mas me surpreendeu, né? A gente teve assim, eu acredito, eu não observei muito, eu não enxergo muito de longe, né? Eu não conseguia ver, mas a minha filha falou assim que teve alguns picos assim, acho que chegou até 90 e poucas pessoas, mas no total passaram assim quase 400 pessoas. Então assim foi muito bom, graças a Deus. E o bom que fica disponível para assistir depois também, né? Isso. Aí depois eu não tive acesso para ver, né? Porque outras pessoas vão assistindo, né? Mas com certeza vale muito a pena, né? Com certeza. A gente aqui na Diocese de São João del Rei está acontecendo os grupos de oração todo dia, 8 horas. A gente conecta lá no Facebook, RCC Diocese de São João del Rei. E às 9h30 a gente tem um bate-papo carismático, né? A gente acaba nesse período que a gente está preso em casa, né? Eu continuo trabalhando, mas à noite eu já estou em casa mais tranquilo. Então tem um meio da gente nos formar, né? Então, não sei Tem que se... aproveitar, né? É claro que a gente fala muito sobre isso, não substitui, né, a parte presencial, é claro que não. Mas enquanto, né, enquanto nós estamos passando por este momento, é uma graça de Deus ele ter nos dado essa oportunidade da comunicação, de estar chegando nas casas das pessoas. Nossa, Santa Missa, né? Quem imaginou a gente não poder participar da celebração? Assim, a primeira celebração eu achei muito difícil me concentrar, né? E tudo muito novo. Mas agora, assim, a gente criou uma rotina aqui em casa. Então, quando chegou o horário da missa, a gente arruma tudo direitinho, como se estivesse indo para a celebração. Aí a gente senta, eu consigo colocar a celebração na televisão e a gente participa como se estivesse na missa. Então, é uma oportunidade maravilhosa, não, né, Com não tem nem certeza. explicação. Com certeza. Eu tô, como se diz, antes eu estava conversando com o meu amigo Sidney. Aqui na Água Dourada, a gente está transmitindo a missa, eu estou transmitindo junto com outro colega, eu estava até falando isso com ele, né? Estou tendo a comunhão diária, todo dia. A gente está no Centenário das Dores e semana que vem tem a nossa Semana Santa. Então, assim, tá eu ali, o padre falando de frente para mim, pregando para mim, então, assim, é uma experiência diferente que eu estou tendo. A igreja vazia. Mas Está sendo uma experiência completamente diferente, eu acredito que ninguém imaginou, né? Então, com certeza, nós também estamos aprendendo muito com isso, né? com certeza. Para a gente iniciar nosso bate-papo, né, Michele? Eu peguei lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, e já vou até comunicando o pessoal que está entrando na live aí para compartilhar e perguntar, né, como é que está. Você tem vivido o seu louvor? Capítulo 13, lá na carta de Hebreus, versículo 15, vai falar assim, ó. Por ele
ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. E ô, Michele, você tem vivido o louvor? Como está sendo esses dias, né? Irmão, é um tema, assim, para mim, muito especial, né? Em 2017, dentro do Ministério de Música e Artes, nós vivemos o ano inteiro o louvor. E para mim foi uma experiência, assim, de Deus mesmo. Porque às vezes a gente vai deixando no dia a dia, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, mas isso resgatou, né? Todo esse aprendizado que a gente teve naquele ano resgatou algo que estava perdido em mim, para começar em mim, que é o louvor. Então, eu até te falo, essa semana, como Deus, ele é maravilhoso. Todos os temas que o Senhor foi colocando no meu coração durante essa semana, que o grupo de oração aqui na minha comunidade foi de minha responsabilidade, nós falamos sobre o tema, né, de louvar ao Senhor diante das dificuldades. E ontem também na live, e hoje com o tema de louvor. Então, assim, me persegue esse tema, porque eu, mais do que ninguém, preciso aprender a louvar todos os dias. E tem sido isso, a minha vida tem sido, na verdade, essa luta para aprender todos os dias a louvar, independente da circunstância. Ontem a gente realizou o grupo de oração online aqui em casa, com o tema, né? Deus habita em meio a louvores. Em louvores Deus habita, né? Então, assim, Michele, o pessoal que está aí na live aí já está querendo saber, né? O que é esse louvor? O que é o louvor que a gente faz? O que é o louvor? Irmão, olha para você ver, eu até antes de começar a live, né, fui lá pesquisar no dicionário para falar para vocês o que diz o dicionário. E no dicionário diz assim: manifestação honrosa, homenagem e exaltação, exaltar algo ou alguém. Então, trazendo para nossa realidade, né, como Renovação Carismática Católica, nós temos alguém a quem exaltar. Alguém a quem a gente precisa render, devolver tudo que ele faz por nós todos os dias, desde a criação até o momento de hoje. E, como se diz, para o futuro, em tudo, nós precisamos render graças ao Senhor. Então, o que é o louvor? O louvor é uma manifestação, né? O louvor a Deus é uma manifestação dos filhos, né? Direto a Deus. É a nossa fala direto com Deus. Quando o Lucas veio aqui, né? O Lucas, lá da Diocese de Oliveira, eu não esqueço, quando ele pregou para nós, ele fez uma explicação fantástica. E ficou guardado no meu coração, onde ele dizia assim, que é como se o Senhor tivesse nas mãos muitas graças, né? Com as mãos postas assim. E nós estamos aqui embaixo, né? Louvando. Quando a gente começa a louvar a Deus, esse louvor vai chegando ao céu, ao coração do Senhor. E à medida que esse louvor vai chegando ao coração do Senhor, essas graças vão sendo derramadas sobre nós. Não é? Então, essa dimensão do louvor, ela é fantástica. Quando a gente compreende a importância dela, a gente passa a entender a necessidade de louvar cada vez mais, né, na nossa vida, no dia a dia. É uma experiência e a gente precisa, às vezes, reaprender a fazer isso, né? A gente entra até aquela rotina de grupo de oração, a gente vai louvando até roboticamente falando, né, Michele? Com algumas palavras, então, assim, louvor, ele tem que vir do seu coração para cair no coração de Deus. Até mesmo para essas bênçãos, né, cair sobre nós. Então, o louvor nosso tem que ser verdadeiro, o nosso louvor tem que partir da nossa intimidade, né? Nós não podemos cair na rotina, né, irmão? E tudo isso depende do nosso coração. Se a gente buscar ser verdadeiros com o Senhor, né? Porque, como você disse, às vezes a gente vai louvando de qualquer forma, repetindo palavras, e aquilo não está brotando do coração, não é verdadeiro.
Então aí você fala assim, nossa, eu tô louvando e as graças não estão sendo derramadas. Mas eu me questionei muitas vezes, mas será que o meu louvor está sendo verdadeiro ao ponto de chegar ao coração do Senhor? Então, essa é o grande questionamento que a gente faz. Se nosso coração não tiver verdade, né, como que o Senhor vai receber essa exaltação, essa manifestação do louvor? Então, vai depender de cada um de nós, né, nessa escola da vida aí, reaprender a importância do louvor. Com certeza. Pessoal que está entrando aí, hoje a gente está, né, no tema Vivendo o Louvor. E você tem vivenciado esse louvor, né, Michele? Será que o pessoal do bate-papo aí tem vivenciado esse louvor? Ô, Michele, voltando, qual que é as consequências desse louvor? Quais benefícios que a gente ganha louvando ao Senhor, vivendo esse louvor? Irmãos, com certeza eu quero dizer para você, o louvor, a primeira ação que ele promove na minha vida, na sua vida, é olhar a nossa vida por outro ângulo, um olhar de quem tem fé, um olhar de quem acredita. Porque o maior desafio para cada um de nós é justamente louvar em todo momento. Né? Às vezes, se eu louvar simplesmente porque eu conquistei algo, ou porque Deus, né, me abençoou em ter alguma coisa, de uma certa forma é só aquele louvor de gratidão pelo que ele fez. Não é verdade? E o louvor, ele está muito acima disso. É claro que devemos ser gratos por tudo que ele faz por nós. Ao acordarmos de manhã, os pássaros que cantam, né? São tantos motivos para louvar o Senhor, mas muitas vezes ficamos presos, né, em pequenas, né? Nem é pequenas a palavra, mas assim, ficamos presos em louvar apenas ao receber algo. E o desafio é louvar em todas as circunstâncias. Né? A palavra diz, em todas as circunstâncias dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Então, quais são as consequências? Eu me recordei agora nesse momento, né, da palavra de Paulo e Silas. Você lembra bem? Paulo e Silas na prisão, irmãos, é uma grande demonstração do quando o louvor ele acontece, quando o louvor ele brota do coração. Olha aqui, eu peguei a palavra. Irmãos, a palavra diz assim, que eles foram chicoteados, eles apanharam, e muito, não foi pouco, e foram jogados na prisão. E aí depois a palavra diz, pela meia-noite Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abalaram até os fundamentos. E naquele momento, com certeza todos vocês se recordam, eles foram libertos. Irmãos, a força do louvor é muito grande. Ela é muito grande e inclusive na nossa vida. Inclusive na nossa vida, eu estou citando um exemplo na palavra do Senhor, mas na nossa vida. Então, por exemplo, vou te dar um testemunho meu. Essa semana foi uma semana muito difícil, né? Com todas essas questões do coronavírus, a gente fica sem saber como agir, né? A gente fica às vezes com medo, a gente fica incerta a respeito de trabalho, financeiro, saúde, né? E então você vai ficando, vivendo aquela situação. Então essa semana foi uma semana desafiadora para mim. E como eu partilhei com você anteriormente, o Senhor colocou a semana inteira para mim temas de louvor. Aí eu te pergunto, coincidência? Não é coincidência. É o Senhor mostrando, Michele, tá esquecendo, minha filha? Você precisa louvar, independente da situação que você está vivendo. Você precisa agradecer, né? E é em qualquer situação, irmão. Por exemplo, às vezes aconteceu comigo ontem, né? Eu desci as escadas, eu moro no terceiro andar. Eu desci, eu estava atrasada, com pressa, e desci as escadas, cheguei lá embaixo, pus a mão, esqueci o celular, né?
Aí eu já ia reclamar. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tô atrasada. E eu ainda me esqueço, sei lá, a hora que eu fui para reclamar, eu falei, Senhor, perdão. Quero te louvar, porque eu tenho certeza que isso pode ter sido um livramento, né? Porque a gente não sabe, né? O que que o Senhor está nos livrando lá na frente. E aí eu falei, eu vou subir sem reclamar as escadas e vou descer novamente sem reclamar. Então, é isso, você exercitar ele em todas as situações da nossa vida. E como consequência, nós vamos ficando mais leves, né? Porque a gente vai se libertando, né? Mas é verdade, Michele, acontece isso mesmo. É, a gente está indo para o trabalho, a gente esquece alguma coisa, volta, a gente pensa já, nossa, já dá aquela raiva, mas Deus testa a gente, né? E nos livra de alguma coisa também, assim é. Ô Michele, e qual a importância do louvor, né, na vida de oração? Você que está nos acompanhando a live, vou te perguntar novamente, né? Como está a sua vivência nesse louvor? Qual a importância do Irmão, louvor na vida de oração, Michele? irmãos, é muito importante, né? Então, como a gente está aqui partilhando juntos, né? Como viver sem o louvor? Quero mandar um abraço aqui, minha irmã, tá conectada, Luciana Alfa e Ômega. Irmãos, um grande abraço a todos aí. Olha, o louvor, quando nós colocamos ele em primeiro lugar na nossa vida, no meu coração vem muito forte a palavra, sabe qual? Confiança. Quando a gente louva o Senhor, independente das circunstâncias, é sinal de que estamos colocando a nossa vida sob os cuidados do Senhor. Então, ou seja, nossa confiança, nossa esperança está sendo depositada nele, que é aquele que tudo pode fazer, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de louvar porque está com medo. Deixa de louvar porque está com a cabeça cheia de problemas. Deixa de louvar porque às vezes as coisas estão tudo bem, né? Tem isso também, às vezes ouvi falar essa semana, até eu acho que é o Padre Arthur aqui da nossa comunidade, ele falava assim, às vezes a gente quer esperar louvar e bendizer o Senhor só quando a dor chega, né? E às vezes quando tá tudo bem a gente esquece de Deus. Aí de repente vem as tribulações e aí a gente se aproxima de Deus. Aí fica tudo bem e a gente esquece de Deus. E não. Quando as coisas estão bem, né, nós precisamos louvar. Mas quando as coisas estão difíceis, nós precisamos louvar. É sempre, em todas as circunstâncias, né? Então, se nós queremos ser livres, tem alguém... Renato, um abraço, um grande abraço para você, meu irmão. Amém. Nascemos para o louvor, isso mesmo. E quando você me pergunta qual é a importância, então vamos lá, pegando o gancho no que o Renato está falando aqui. Vocês já devem ter ouvido falar essa comparação, mas nós vamos fazê-la novamente. Eu estou precisando pregar um quadro na minha casa, um quadro bem bonito que eu ganhei, mas eu não tenho martelo. E eu não sei se vocês sabem, meu esposo, ele toca violão. Um violonista, Fabrício. Aí eu falo assim, gente, eu já não tenho martelo, eu vou pegar o violão do Fabrício e vou pregar o prego na parede. O que vocês acham? Vai dar certo, sim ou não? Não vai dar certo. Não é verdade? Porque o violão não foi criado para isso. Não é verdade? Não, ó, o Fabrício está respondendo a isso. Não sei se vocês viram. Meu marido tá falando aí, ó. Não! E o medo dele ter que eu pego o violão dele fazer um trem desse, ele morre, né? Tem um amor pelo violão. Irmãos, mas é isso. Porque o violão, ele foi criado para tocar, para fazer acordes. Então, assim como o Renato disse, nós fomos criados para o louvor. Se nós somos criados para o louvor e não fizermos isso, nosso corpo vai padecer. Nosso coração, nossa mente, nosso sentimento, a nossa espiritualidade. E eu tenho uma apostila aqui do que a gente estudou, muito interessante, que fala justamente isso, ó.
temos visto muitos servos abatidos e desanimados pela falta do louvor. Olha para você ver o quanto o louvor é importante. Porque os servos às vezes caem naquela maratona, né? E é núcleo, oração, atendimento, grupo de oração, abastecimento, reunião. E vai caindo naquela rotina quando de repente estão abatidos, estão desanimados, né? Acabrunhados, como diz a palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós fomos criados para o louvor, temos deixado de lado o louvor. Não é verdade? Então, se nós não estamos agindo como criamos, com certeza vai ter uma consequência. Eu não sei como seria o estado do violão, como que o violão ficaria caso eu usasse ele como martelo. Quem sabe uma hora eu vou fazer o teste, né? Só Deus. Para músico, isso é sacanagem. Ô, Michele, você já tentou, o Emílio até comentou, louvor nos faz olhar para Deus. Sem o louvor, olhamos para nós mesmos e nossos problemas, né? Aí que tá as consequências, né, Emílio? Ele está acompanhando junto com a gente, né? Isso mesmo, Emílio. A gente acaba só olhando para os nossos problemas e isso cada vez mais vai fazendo a gente ficar cabisbaixo, né? Decepcionado, não saber como resolver a situação e vai o quê? Desfalecendo. E isso na vida pessoal também. Aqui a gente fala com relação a servo, como missionário, mas inclusive na nossa vida pessoal, como mãe, como pai, como filho, né? Como um trabalhador, né? Se a gente começa a enxergar ao nosso redor que está tudo difícil, que vai ficar tudo ruim, né? Nós vamos simplesmente perdendo a força, né? Dessa libertação que vem através do louvor. Isso, você já até entrou no assunto, né, Michele? E agora que a gente tem a nossa pergunta, como deve ser a vida de louvor de um grupo de oração? Então, quem está acompanhando aí, como é que tem sido o seu louvor no seu grupo de oração? E como deve ser a vida de louvor, Michele, dentro de um grupo de oração? Eu vi que passou bem no inicinho essa pergunta, acho que era o Alan que fez essa pergunta também. Como viver isso no grupo de oração? Porque, assim, primeira coisa, nós precisamos entender uma dinâmica importantíssima, que é a animação e louvor não são a mesma coisa. Gente, isso é importante, porque às vezes a gente fala assim, nós tivemos um momento de louvor, né? Antes do grupo de oração começar, né? Porque, assim, claro, Minas Gerais é enorme, né? Nosso Brasil gigantesco. Cada grupo de oração tem a sua característica. O momento de animação é maior, outros é mais curto, né? Alguns grupos de oração, por exemplo, eu conheço realidades que não dá tempo de ter um momento de animação antes do grupo de oração. Então, realmente a gente sabe. Mas é importantíssimo, se você tem animação no seu grupo de oração, a animação é animação. O momento de louvor, quando a gente fala assim, não pode faltar no grupo de oração o tripé, né? Com certeza vocês sabem, que é a pregação, o batismo no Espírito Santo e louvor. Quando a gente fala que não pode faltar o louvor, não quer dizer que não pode faltar aquelas músicas que a gente canta lá, animando o povo, não. É diferente. Isso é muito importante todos nós compreendermos essa diferença. Porque a animação antes do grupo de oração é uma preparação. Aquelas pessoas que às vezes chegam desanimadas, né, que chegaram de um dia cansativo, né, e você também vai ali aos poucos e mexendo com aquele povo para o coração deles e se preparando e se abrindo para a graça que virá. Então a animação é como se você estivesse arando a terra para plantar. Seria assim, uma palavra que veio na minha mente agora, né? Você está ali preparando o terreno para tudo que há de vir. Então você faz uma animação, você vai, né, cantando músicas animadas e tudo. Então, irmãos, essa é a animação. Você canta músicas, você louva, você exalta, você dança, tudo. Mas o louvor dentro do grupo de oração,
ele tem várias formas de ser feitas, né? A gente tem na nossa apostila, eu não sei se são 9, são várias formas de fazer o louvor dentro do grupo de oração. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Que é muito importante a gente saber essa diferença. Porque nós vamos pegar os salmos, vamos louvar, levar o povo a louvar, levar o povo a reconhecer a Deus aquilo que Ele é, independente do que Ele faz, né? Como a gente conversava, assim, muitas vezes a gente fica só grato. Ah, não, agora eu troquei de carro, louvado seja Deus. Não, Deus é Deus, independente daquilo que eu tenho, daquilo que eu ganho, não. Deus é infinito, Deus é misericórdia, Deus é fiel, Deus é amor, né? Deus é grande, Ele é santo, Ele é justo, Ele é muito mais. E você até comentou, né, que a gente se perde nas palavras. Por que a gente se perde nas palavras? Porque a gente não está habituado a elogiar. Então vamos pensar, o louvor é como se eu tivesse tecendo elogios a Deus por tudo que Ele é na nossa vida. Então, quando é o que o louvor acontece no grupo de oração? Quando eu vou louvar e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. E nesse momento eu traço um diálogo com Deus. É como se o meu coração chegasse até Ele, tudo nesses elogios. Fala, Senhor, eu te amo, exaltado é o seu nome. Quando você vai falando com Deus, naquele momento Ele te responde. Então o louvor, ele é fundamental no grupo de oração, porque ele vai libertar as pessoas que estão presas nos sentimentos, nos ressentimentos, nas mágoas, né? O louvor, ele liberta de uma forma poderosa. E como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, irmãos, imagina isso acontecendo nos nossos grupos de oração. Não é? É fantástico, né? E é lógico que é um exercício, né? É um exercício. Vocês vão falar assim, nossa, amanhã isso vai acontecer? Não, talvez isso vai ter que ir praticando e resgatando isso, mas com certeza aqui, ó, eu vou só ler alguns tópicos de formas de fazer no grupo de oração. Pessoal que está em casa aí, pega a caneta e anota, importante. Né, Michele? Isso mesmo. Olha aqui para você. A gente pode fazer o louvor, porque, igual eu falei, gente, isso aqui são dicas que você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Isso é muito importante. Porque tem grupos que são muito grandes, tem algumas ações que é mais difícil você aplicar. Grupos menores já é melhor, então você vai sabendo qual que é melhor para seu grupo de oração. Mas o louvor de 2, né, de dupla, onde você partilha a palavra, né, no caso, pode ser um salmo, qualquer palavra, né, no caso, direcionada ao louvor, você vai partilhar. Você pode fazer o seu louvor com um irmão de 2 a 2, né, e depois terminar com um louvor uníssono. O que quer dizer isso? É a hora que toda a assembleia louva ao mesmo tempo ao Senhor. Nós podemos fazer o louvor com a palavra. Essa é uma dica muito importante, principalmente para quem tem dificuldade de ministrar, tá? Isso aí vale muito para os ministros. Eu vou pegar aqui o Salmo, até o que eu li ontem, Salmo 102. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: louvar com a palavra. Primeiro você vai ler a palavra toda, né? E depois você vai pedir para a assembleia, cada um falar o versículo que mais tocou, fazer a assembleia participar. Então, às vezes, um vai falar, bendize a minha alma ao Senhor, aí o outro vai ler outra parte, vai falar assim, é Ele quem perdoa suas faltas. E aqui a gente tem uma palavrinha que a gente fala toda vez que alguém lê um versículo em louvor, a gente repete assim, louvores e glórias a ti, Senhor. Toda vez, eu não sei se é um hábito da minha comunidade, mas eu vou te dar um exemplo. Alguém lá lê na assembleia.
É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara tuas enfermidades. Aí todos repetem: louvores e glórias a ti, Senhor. E nisso a Assembleia vai rezando. Irmãos, é maravilhoso. Se você viver isso no seu grupo de oração, o resultado é, assim, de pura unção. As pessoas vão se contagiando naquele louvor, sabe? Tem o famoso louvor ping-pong, esse já é aquele louvor de palavras mesmo, né? Que um fala assim: eu te louvo pela vida, eu te louvo pelo ar que eu respiro, e um vai falando, o outro vai falando. Tem o louvor com a canção, né? Que a gente normalmente canta também, é uma forma de estar ajudando. Quantas vezes a gente já louvou o Senhor com aquela canção muito conhecida, né? Aquela: mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Né? Também é uma forma, né, de estar louvando ao Senhor. Louvor direcionado, né? Às vezes o Senhor te revela o que é para louvar naquele dia. Você vai levar a Assembleia a louvar o Senhor. Louvor em partilha. Esse louvor em partilha é você pedir para os irmãos falarem o que aconteceu na sua vida que você quer louvar ao Senhor, né? E partilhar situações de graça, milagre, né? Seria isso. O louvor de libertação, que é quando você vai louvar diante das dificuldades, né? Que era o que Paulo e Silas fez naquele momento. É louvor ao Pai, louvor ao Filho, louvor ao Espírito Santo, à Trindade, né? Então você pode fazer um louvor. Então, pelo Salmo, irmãos, isso aqui é só um pouquinho, viu? Do que tem na apostila. Para vocês verem que tem muitas formas de louvar. E é esse louvor através da palavra, levando as pessoas a essa experiência. Depois fazendo esse louvor uníssono, todos louvando o Senhor. E muitos vão encerrar com uma canção, né? Com a oração. E essa condução, Deus vai falar com todos nós de volta. Que partilha linda, Michele. Que formação, né? A Rosângela já está comentando ali, ó. Lá no meu grupo fazemos muito louvor de partilha. Isso é bom. Foram várias ideias aqui da apostila. O Miller comentando também. Vai ter música e violão no final da live. Viu, Michele? Hoje eu vou deixar por sua conta, viu? Pega o violão e música com você. Tá, ok. Eu vou encerrar com uma música. Isso. Beleza? E agora, Michele, agora vai render, né? Porque os grupos de oração antigamente eram conhecidos como os grupos de louvor, né? E nisso, em algum tempo, parece que veio acalmando. Por quê, Michele? Olha, como eu te disse, cada lugar vai ter uma justificativa. Mas a gente, assim, partilhando, até desde que veio a oficina de louvor até agora, a gente escuta muito, assim, que encheu-se o grupo de oração com muitas coisas, né? É uma das teses, vamos dizer assim, né? Pode ser que não se aplique a todos, mas é uma das teses, porque a gente começa a fazer muita coisa no grupo de oração que não são, vamos dizer assim, prioridade. Eu não sei como que é o grupo de oração de cada um de vocês, mas, por exemplo, eu vou dar vou citar, eu acho que é mais fácil quando a gente dá testemunho da gente, não é? Eu acho mais fácil falar daqui. Ó, já aconteceu em vários grupos de oração, por exemplo, da minha comunidade, mais antigamente, depois da oficina de louvor, a gente realmente mudou radicalmente. Mas antes da oficina de louvor, o que acontecia? Se fazia o grupo de oração, né? Fazia toda aquela preparação, às vezes fazia uma motivação inicial, fazia um momento com o Espírito Santo, batismo, vinha o pregador, pregava, depois a oração da pregação e toda aquela condição. Aí vinha pedidos, aí fazia lá quando vem os visitantes que estão pela primeira vez, e aí ia fazendo tudo. Aí no finalzinho, tava com pressa, porque já deu na hora, né? O grupo de oração tinha que acabar. Aí eles mandam a equipe de música cantar uma música de louvor, para não falar que não louvou.
E você tinha 2 minutos para cantar um refrão de uma música. E como aconteceu o louvor, irmãos? O verdadeiro louvor não aconteceu. Porque nós precisamos de tempo para falar com Deus. Nós não podemos falar, Senhor, aqui, ó, é essa música aqui. Não. Nós precisamos realmente ter um momento de louvor. Nós precisamos ter esse momento. Então, antigamente acontecia isso. O louvor ficava por último, se desse tempo. Então, como eu disse, não sei se é a realidade de vocês, mas em muitas dioceses que eu visitei, algumas dioceses, e também visitei muitas cidades aqui próximas, era a realidade de muitos lugares, irmãos. Que eles deixavam o louvor para se der tempo. Então, por que você está falando assim? Mas por que esfriou? Porque ele foi se dando importância a muitas outras coisas e esquecendo, né, a importância do louvor dentro do grupo de oração, que faz parte do tripé. Ou seja, se falta o louvor verdadeiro, está faltando um tripé. Então, se o banquinho tem um tripé e sem um cai, o grupo de oração pode sofrer consequências pela falta do louvor, sim. Né? Como a gente conversou, servos abatidos, né? As pessoas às vezes tristes, né? Vai acontecer muitas consequências pela falta desse louvor. Então, é isso aí. Eu acredito que nós precisamos, né, ter esse entendimento. Nós fizemos algumas adaptações, né, no nosso grupo de oração. Primeiro, formando os condutores de grupo de oração e os pregadores sobre a importância do louvor, para que eles entendessem essa dimensão e ajudassem o Ministério de Música e Artes, no caso que a gente ajuda também, né, nesse momento. E aí a gente fez algumas adaptações, por exemplo, diminuir a questão dos pedidos, a questão do intervalo, porque olha para você ver, no meu grupo de oração já tem a caixinha de pedidos, os intercessores já rezam pelos pedidos, e às vezes a gente gasta ali 5, 10 minutos com os pedidos, rezando novamente, sendo que a gente poderia, né, tá fazendo um momento de louvor, né? Então é isso, a gente foi se adaptando. Então fica a sugestão aí para conversar, é claro, com o seu coordenador, se isso estiver acontecendo no seu grupo de oração, irmão, vive isso na sua comunidade. Resgata aí o louvor no seu grupo de oração e depois vocês me contam a transformação que acontece. Com certeza. O grupo de oração é transformado, né? Se não tem louvor, falta alguma coisa. Completamente. E você já entrou num assunto também, como que a gente pode resgatar esse louvor do nosso grupo de oração? Qual dica que você dá para o pessoal que está acompanhando na live, que vão acompanhar no YouTube depois da RCC Diocese São João del Rei? Eu posso puxar a sardinha pro meu lado? Gente, é claro que eu vou fazer isso, né? Ó, o que aconteceu? Em 2017, nós fizemos a oficina de louvor dentro do Ministério de Música e Artes, porque era o primeiro auxílio para dar aos condutores e pregadores com relação, né, ao louvor, a esse resgate. Então, foi feito dentro do Ministério de Música e Artes. Foi próprio para o Ministério. Mas aqui, como nós notamos que o nosso grupo de oração estava tendo muita dificuldade com o louvor, nós fizemos a pregação, que são, se eu não me engano, 3 pregações, mas aí a gente uniu algumas coisas, porque tem algumas coisas que são direcionadas somente para música e artes. A gente tirou essa parte e fez uma formação para os condutores, né? E também para servos. A gente fez para os servos, para que entendessem a importância do louvor. Então, é uma dica, né? Aí você fala assim, Michele, onde eu vou achar isso? É a hora que eu vou puxar minha sardinha. Aqui! Gente, isso aqui é fantástico. Ó, no ano de 2017, eles trouxeram para nós, né, o material que a gente trabalhou. Quando foi para fazer a apostila nova, né, foi muito falado para colocar o material da oficina de louvor dentro da nossa apostila. Então, assim,
na apostila do Ministério de Música e Artes, as novas apostilas, na apostila 2, tá toda a oficina, todo o material da oficina de louvor. Então, por exemplo, eu quero incentivar aqui você, que é do Ministério de Música e Artes, e quem não é, quem é servo mesmo da renovação, quero dizer para você, incentive o seu ministério a comprar essa apostila, fazer essa formação e depois passar para os servos. Porque, na verdade, não é os músicos e os artistas que têm que reaprender a louvar. Somos todos nós, porque antes de ministérios, né, nós somos servos do Senhor. Então, assim, uma dica que eu posso dar para vocês, então tá aqui, ó. Olha que linda a nossa capa da nossa nova apostila. Essa é a apostila 2, né? Dentro dela tem a formação da oficina de louvor, que dá sim para ser adaptada para abranger todos os servos do grupo de oração. Amém? A segunda dica, vou contar para vocês. Exercício. Exercitar. Todos os dias. Então, como eu dei aqui, né, a dica do meu grupo de oração, eu vou dizer para vocês, no início não é fácil, porque nós estamos reaprendendo a louvar. Então, você vai encontrar muitos desafios, como você disse, né, às vezes a palavra somem, né? Então, você precisa do auxílio da palavra, leia mais a palavra, leia mais os salmos. Gente, os salmos é uma arma de louvor. Né? Precisamos estar mais em contato com a palavra e exercitar, né? Todos os dias, porque como você disse, às vezes a gente passa uma semana mais difícil e o louvor cai no esquecimento. Então você tem que se desafiar todos os dias. Para de reclamar e louve ao Senhor, né, Michele? Para de reclamar e louve ao Senhor. Então, nós temos que falar isso conosco, comigo mesmo, você que está aí em casa. Irmãos, é um desafio. É todos os dias, né? O louvor, o irmão está dizendo, né? O louvor é especial, é importante para nós. É isso mesmo. Como que nós vamos ficar sem ele? Então, é um exercício. É igual atividade física, né? Os primeiros dias você dói tudo, você quer desistir, mas não. Você tem que ficar firme, louvar em todas as circunstâncias. Aqui, Michele, o Renato comentou, eu já tenho disponível essa apostila, estava esgotada lá no Entra. Já está disponível, inclusive, eu quero dizer aqui para vocês, né? Apesar no caso da diocese de vocês, a RCC lançou uma promoção para os coordenadores diocesanos. Então, eu até sugeri para o Ministério de Música e Artes do Estado de Minas Gerais, por exemplo, façam um pedido grande, porque o que pesa às vezes pode ser o frete, né? Mas já está disponível no site da RCC. Pensa para você ver quantos ministros de música e artes tem na diocese. Então, dá para fazer um pedido bom, né? Para que não pese, porque o frete dividido vai ficar mais leve, né? O Emílio quer um presente aí, ó. Ele tá querendo de presente, ó. Pede pro seu chefinho aí, ó, quem sabe. Olha, eu vou te falar, tá num preço excelente. Eu comprei as minhas, foi R$14,90 cada uma, porque são duas, gente, ó. A apostila 1 e a apostila 2. Então, aqui vai ter a apostila anterior, uma síntese da apostila anterior, que é fantástica. Ela não está sendo feita mais, tá? Aquela apostila antiga. Então, é só essas duas e tem a de dança e teatro. Então, procurem, porque até para os servos, nesse material, vai ser muito interessante. Você pede ajuda aí ao Ministério de Música, pede... Só não pode tirar cópia, irmão. Pode não. Não pode tirar cópia, não tem jeito sem PDF. Nós precisamos, né, ajudar a RCC, porque olha, não é R$14,90 cada uma. Gente, é um preço acessível. Eu sei que nós estamos passando um tempo difícil, mas vale a pena o investimento. Foi feito com muito carinho. Inclusive, hoje eu postei o vídeo essa capa foi desenhada por um artista plástico da Bahia. Ele é coordenador do estado da Bahia. Fantástico, então vale muito a pena. E aí, Michele, nós que estamos no movimento, né, precisamos nos formar
né? Exatamente. Então, a cultura está aí para isso, né? Vou cobrar o Renato, nosso coordenador do Ministério aqui da Diocese. E o Renato? Cobra o Renato aí, viu, Renato? A Camila comentou aqui, Michele, louvor é reconhecer a quem devemos todas as graças, né? Já aproveitando, né? A gente está num momento muito difícil, né? Será que a gente tem parado para louvar o Senhor, né? Será que a gente está falando só reclamando, só assistindo esses vídeos ruins, jornal, que toda hora passa notícia pesada e tudo abastecendo? Será que a gente está levantando nosso louvor a Deus em meio a esse tempo? Cada um reage de uma forma, né? Nós somos seres únicos, né? Eu realmente aqui em casa eu não tenho TV aberta, não vejo notícia nenhuma mesmo. E eu acredito que as informações já chegam demais pelo WhatsApp, né? De todos os jeitos. Então aqui eu não tenho. Mas assim, um exercício que eu tô tentando fazer também é toda vez assim, todos os dias, tentar ver um fruto diante de tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu tô tendo a oportunidade, porque como eu trabalho muito, meu esposo, e a gente tem uma vida muito agitada por causa da igreja, né? Então aí você tem reunião, você tem grupo de oração, você tem formação e é tudo isso. Então meus filhos, desde pequenininhos, já são acostumados a essa rotina da mamãe e do papai, que é bem maluca, né? Eles já são. A Maria já fala assim: mãe, em qual cidade você vai estar? Mãe, para onde você vai, né? Eles já estão adaptados. Então, nós estamos vivendo uma experiência nova. Eu nunca tive tanto tempo com meus filhos em casa. E o tanto que está sendo uma experiência maravilhosa, né? Quanto tempo tinha que nós duas, eu e minha filha, né, não fazíamos um bolo, tinha tempo de fazer um bolo, né, de cuidar. Eles adoram dançar e às vezes a gente se curtir, se conhecer, rezar junto, né? Essa semana a gente fez uma live de grupo de oração entre a nossa família. E o Davi, que é o meu pequenininho, ele é tecladista, é músico também. O Davi, eu falei assim para ele, eu falei assim, filho, você vai falar, seu primeiro a falar no grupo de oração sobre a palavra, né? A gente meditou sobre Zaqueu. Então, assim, ele falou umas 2, 3 frases, assim, do coraçãozinho dele. Que bênção, é isso, é os frutos de toda essa epidemia, pandemia, né? Com certeza, se a gente olhar com um olhar de confiança que o Senhor está conosco, nós vamos ter, às vezes, momentos que vamos estar triste, né? Às vezes dá uma desanimada, mas quando você lembra que você tem esse Deus poderoso, não tem como levantar, não tem como se reerguer, né? Então é o testemunho que eu dei essa semana para mim. O Senhor foi colocando a respeito do louvor na minha vida e eu tô conseguindo a cada dia e compreendendo tudo que Ele quer trazer com tudo isso. E vocês aí, espero que estejam fazendo essa experiência. Eu vi uma irmã falando aí que também está experimentando isso na vida dela, né? Então, qual o nome dela? Vê se você consegue ver. É a Alice, né? Acho que é isso mesmo. É a Alice. Isso mesmo, tá vendo? Muitos de nós vamos viver experiências. Vai depender de cada um, né? Querer viver esse louvor. É um desafio? É. A gente vai cair? Às vezes vai cair. Mas a mão do Senhor tá lá para nos colocar de pé, né? Então, eu convido cada um de vocês que está nessa live, né, e que vai ouvi-la depois, eu quero convidar a vocês, né, a se desafiar. Não é a Michele que está fazendo esse desafio. É você fazer para si mesmo, irmão. Né, em ser capaz de todo e em qualquer circunstância louvar o Senhor, viver uma vida de louvor, para que a sua vida seja transformada em meio a tantos esses problemas. Parece que a internet da Michelle caiu. Só um minutinho. Você já vai retornar. Michelle. Pessoal, nos comentários aí, deixa aí se você está recebendo a imagem da Michelle, o áudio. Michelle, voltou? Voltou? Isso.
Renato colocou aqui, ó, pregamos tanto sobre a família, nossa igreja doméstica e primeira missão, estando tendo a oportunidade de ser ministro em casa para os nossos, com os nossos, né? Eu queria até colocar um parênteses que o Renato colocou, que o nosso padre aqui, o nosso padre Paulo, ele até falou, né? Deus dando essa oportunidade de a gente estar mais em família, e a gente até sentir a falta da missa. Então, assim, quando tudo isso terminar, a gente vai assistir uma missa diferente do que a gente assistia antes. A gente vai estar administrando o nosso tempo melhor, né? Para com as pessoas, né, Michelle? Não, com certeza. Eu tenho aquele que tiver com o coração aberto vai aprender muita coisa, né? E é isso que eu tenho pedido a Deus. Eu não quero me fechar nos problemas, nas tribulações. Eu quero estar aberta, por mais que doa, por mais que às vezes é difícil. E o quanto é bom, né? Eu não sei, eu tenho certeza que cada um de vocês também tem, mas a gente também tem anjos. O Senhor envia anjos para nos animar. Tem dia que uma amiga manda uma mensagem, às vezes você manda uma mensagem para alguém. Nós precisamos ser esses anjos na vida do outro. Não é assim um mandar mensagem, olha, um morreu na minha cidade, ih, vai morrer todo mundo. Não, nós precisamos ser diferente, irmão. Nós precisamos levar esperança. Não morreu, nossa, Deus tenha misericórdia desse povo, mas a misericórdia dele vai alcançar e logo nós vamos passar, logo nós vamos vencer. Precisamos levar mais palavras de esperança para esse povo, né? Precisamos, como ele disse, nós hoje sentimos falta, então precisamos dar valor nessa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, né? Com certeza. Michelle, a gente tem uns minutinhos ainda da live. Gostaria, né, então, para você colocar sua música aí, né? Pegar seu violão, para a gente convidar o pessoal aí de casa aí para louvar o Senhor, né? Louvar o Senhor pela oportunidade. Pega lá. Né? Louvar o Senhor pela oportunidade que a gente tem, né? De utilizar desses meios para chegar, né, a mais pessoas, né? Você tinha comentado, Michelle, da palavra de esperança. A gente aqui na Diocese, lá no YouTube, depois o pessoal da live, você também, Michelle, olha lá, no YouTube, tá lá na página NPT Diocese São João del Rei. A gente está colocando lá a palavra de esperança, então assim, a gente já tem alguns vídeos que estão soltados. O Alisson, nosso coordenador diocesano, hoje ele gravou, então assim, excelente partilha que ele nos colocou, e nesse momento precisamos disso, nos abastecer dessas palavras de esperança, né? E louvar o Senhor de tudo isso que está acontecendo, tudo que é um propósito. E louvar porque Ele é bom. Ele não vai deixar de ser bom. Não, em forma nenhuma. E talvez é isso que a gente precisa voltar a se adaptar, a louvar o Senhor em qualquer circunstância. Né? Isso foi falado, parece até repetitivo, mas não é. Muitos de nós fomos desaprendendo a louvar ao Senhor porque a gente só quer louvar, né, quando a gente recebe. Então, não, é em todos os momentos. Então, se as coisas estão difíceis hoje, né, a exemplo do nosso Papa, que homem de fé, né, um homem de força. Você vê que às vezes o corpo está fragilizado, mas ele ali está com o espírito, com fé, cheio de força, de fortaleza. Então, cada um de nós precisamos nos agarrar nisso, né? Nós temos um Deus que pode fazer tudo. E eu quero até lembrar, eu não vou cantar essa canção não, mas eu quero lembrar vocês uma música que todas as vezes que meu coração começa a fraquejar, que eu começo a esmorecer, vou ficando... Tem uma canção que eu gosto de ouvir demais, que me faz enxergar que a tempestade vai passar, né? Que a gente está vivendo esse momento difícil, mas que ela vai passar. E é a música do Frei Gilson, né? Que acalma minha tempestade. Gente, eu acho que eu escuto ela quase todos os dias. E eu gosto de escutar aquela ao vivo que ele faz, porque ele faz um momento de oração e aquela frase fica gravada no meu coração, onde ele diz: a tempestade só vai passar a hora que você aprender tudo que você tem que aprender. Né? Então, nós precisamos aprender com tudo isso, tirar os nossos frutos para a nossa vida, para a nossa missão, né? E com certeza nós vamos passar por tudo isso, a tempestade vai passar.
e vai vir a calmaria, a bonança, e nós vamos poder voltar aí e louvar. Amor, vamos cantar Isso, uma falta música aqui. 3 minutos e meio, Então, Michele. Ministra um então louvor vamos encerrar essa. e finaliza com uma música. E, então, Michele, e antes, né, deixar rapidinho, não sei se a live vai finalizar daqui a pouco, agradecer cada um que participou, compartilhe a live depois para que chegue nos seus amigos, né, e que o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês e louva o Senhor Jesus porque Ele é bom. Então, eu já quero agradecer a participação de todos, a vocês, carinho da Diocese de São João del Rei. Amo muito vocês, estive aí ano passado, foi muito bom estarmos juntos. Então, valeu, vou cantar aqui para a gente finalizar esse momento uma canção do Padre Jonas. Essa é antiga, hein? No da Diocese de São João del Rei, te agradeço, viu, Michele? Pela participação. Amém! Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Olha essa letra. Ao seu nome, louve então, e nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome, louve então, e nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Creia nisso! Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Louvado seja Deus, Michele. E aquela passagem que eu li no início, né? A gente está quase terminando a live, deve que já vai quase encerrar. Vou ler ela novamente, né? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por ele ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Tchau para vocês. Um grande abraço para todo mundo que participou aí conosco. Tá bom? Compartilhe, siga lá no YouTube para a gente acompanhar a live próximas, né? Muito obrigado, Michele. Tá encerrando, já agradeço o pessoal aí a participação. Deus abençoe cada um. Estamos juntos em oração.